Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos. Ajeitar aqui ao estudo. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o processo político dos anos 20. Lembrando que esse aqui é um estudo em cima do livro História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. De antemão, peço desculpa pelos ecos, pelas vozes ao fundo. Eu gravo no meu trabalho, é o único tempo que eu tenho hoje. Mas a parada aqui é feita de coração. Se você tiver interesse na obra, tem a playlist aqui no canal com o livro todo resumido, né, por parte. Hoje eu até coloquei o microfone para dentro da camisa para ver se não vai dar problema. Uma vez que capta menos eco. Vamos ver no que vai dar. Também tem outras playlists interessantes de outros textos acadêmicos que eu vou fazendo resumo aqui. Te convido a ficar até o final. Afinal de contas, isso aqui é um estudo mais profundo sobre o assunto. Se você gostar, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se inscreve aqui, estou sempre postando resumos de textos acadêmicos voltados para a história, né? Mas que cai muito em editais de concurso, né? Acho que é uma ajuda legal para a galera que estuda mais a fundo da área, a galera de graduação também. E a dinâmica aqui é muito simples. Esse resumo que tá aí para vocês também tá aqui na minha tela. Eu vou trocar ideia com vocês sobre esse conteúdo aí, beleza? Bom, apresentações feitas, pessoal. Bora começar aqui o trabalho, né? Processo político dos anos 20. O que acontece, gente? Depois da Primeira Guerra, a classe média das cidades ela começou a se meter mais na política. Antes eles não se metiam muito, não. Né? E de uma forma, assim, mais visível, né? Um pouco mais intensa. Essa galera, eles defendiam o liberalismo, assim, de verdade. Não era só aquela parada no papel, aquele papinho de elite para poder agradar as pessoas, não. Eles queriam, por exemplo, uma Constituição que fosse mais respeitada, que as eleições elas fossem eleições limpas, né? Disso era tudo muito manipulado, né? E também que os direitos individuais eles valessem para todo mundo, né? Não só para quem mandava. Né? A ideia era transformar a velha república oligárquica, né? Que era dominada pelas poucas elites, numa república mais liberal, mais democrática, né? E para isso eles defendiam algumas mudanças bem importantes. Eu separei algumas aqui para vocês. O voto secreto, para poder acabar com a questão da pressão e as fraudes. A justiça eleitoral, para poder organizar e fiscalizar as eleições. E principalmente, gente, educação para o povo, né? Porque, assim, sem gente informada, não tem uma democracia que funcione. Então, o povo precisava ser educado, precisava minimamente ser alfabetizado. A eleição de 1919, gente, mostrou pra gente muito bem essa movimentação. Rui Barbosa, vocês vão ouvir falar bastante desse nome, né? Ele já tinha perdido em 1910 e também em 1914. Ele conseguiu dessa vez cerca de 1/3 dos votos contra o rival dele, né? O rival político, o Epitácio Pessoa. E o mais impressionante, gente, é que ele ganhou no Distrito Federal mesmo sem contar com as máquinas eleitorais poderosas das oligarquias. Quando eu falo máquina eleitoral, não é o terminal de voto que a gente tem hoje, não. Né? É um termo que é usado para influência, para busca de votos, a campanha política. Né? E, gente, isso mostrou que tinha, sim, um apoio popular urbano crescendo, gente. Ao mesmo tempo que só rolava, né, a briga entre as oligarquias, ela ficou também mais pesada. Tem um exemplo legal disso, né, que foi a sucessão do próprio Epitácio Pessoa, em 1921. São Paulo e Minas lançaram, né, o Arthur Bernardes, mantendo assim aquele velho esquema, né, do poder, né, da República do Café com Leite. Só que assim, essa candidatura ela foi bastante contestada pela reação republicana, gente, que era liderada pelo Rio Grande do Sul com o Borges de Medeiros, que apoiou o Nilo Peçanha. Ou seja, enquanto a classe média ela queria as reformas, né, e também mais democracia, as elites tradicionais elas continuavam brigando entre elas pelo controle do Estado. Durante essa briga aí eleitoral, o clima dentro do exército também ele foi ficando cada vez mais pesado, gente. Muitos militares já estavam bastante insatisfeitos, já estavam de saco cheio. E a situação ela piorou de vez em outubro de 1921, quando o jornal, o Correio da Manhã,
ele publicou cartas falsas, gente, que elas iam ser do Arthur Bernardes, né? Iam ser, não, desculpa, são cartas falsas do Arthur Bernardes, que elas tinham um monte de xingamento contra o exército, uma porrada de ofensa, né? E mesmo depois, assim, que eles descobriram que as cartas foram forjadas, o estrago já estava feito. A tensão só aumentou, cara. Os militares já estavam bastante satisfeitos. Depois desse golpe, pô, o bicho pegou de vez. Em junho de 1922, o Bernardes ele já tinha sido eleito presidente. Só que assim, ele ainda não tinha tomado posse. Isso só ia acontecer em 15 de novembro. Nessa época aí, o clube militar ele protestou contra a intervenção do exército em Pernambuco. A resposta do Bernardes, né, como todas as respostas do governo, foi dura, né, na base da porrada. Ele simplesmente mandou fechar, né, o clube militar, e isso acabou deixando... A situação estava uma merda. Isso aí deixou os oficiais ainda mais bolados. Quando você acha que a coisa já está no fundo do poço, pode descer mais ainda, gente. Tudo isso, né, todos esses fatores ajudou a explodir um outro movimento que vocês também já ouviram falar, o tenentismo, né? Ele foi um movimento liderado por tenentes e por oficiais intermediários que realmente eles estavam cansados da política dominada pelas oligarquias, né, das fraudes eleitorais e também da falta de mudanças, né, no país. O primeiro grande ato do movimento tenentista foi a revolta do Forte Copacabana, em 5 de julho de 1922. Esse confronto, como todos os outros, acabou de forma trágica, né, gente? 16 dos chamados 18 do Forte, eles morreram, enquanto o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, eles ficaram seriamente feridos, né? Apesar dessa derrota militar, gente, esse episódio aí da revolta do Forte Copacabana, ele virou uma espécie de símbolo, né, bastante forte, de resistência contra o poder das oligarquias, gente. Ele marcou o início de uma nova fase de contestação política no Brasil, por isso que ele é muito importante. O movimento ele não parou no Forte de Copacabana, né? Ele continuou ganhando força com a Revolução de 1924 em São Paulo. Essa revolta aí, gente, foi liderada pelo Isidoro Dias Lopes, e também contou com vários nomes importantes dentro do tenentismo, né? Se vocês acharem legal, anota aí. Juarez, Joaquim Távora, os dois Távora, né? O Miguel Costa, também o Eduardo Gomes. A cidade de São Paulo virou praticamente assim, um campo de batalha, né? Depois da repressão dos revoltosos que se organizaram no interior, né? E formaram a chamada Coluna Paulista. Legal dar uma olhada mais a fundo também. Pouco depois disso, gente, o grupo tenentista acabou se unindo aos revoltosos do Rio Grande do Sul, que eram liderados pelo Luiz Carlos Prestes e pelo João Alberto. Dessa junção nasceu em 1925 a famosa Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes. É um nome grande e um nome importante de se anotar, gente, mas conhecida como popularmente a Coluna Prestes. Então, se falar nesse nome grande, a Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, a gente sabe que está falando da Coluna Prestes. A Coluna Prestes percorreu, gente, cerca em torno de 24 mil quilômetros pelo interior do Brasil, ali entre 1925 e 1927. Eles não tinham assim força para poder tomar de fato o poder. A ideia deles era mais denunciar as injustiças e também criticar a república oligárquica, né? E também mostrar que o país de verdade, né? O Brasil de verdade era uma parada muito diferente do Brasil das elites, né? Também rolaram revoltas na Marinha. Em 1924 teve a rebelião do encouraçado São Paulo. Antes disso, em 1910, teve a famosa revolta da Chibata também, né? Que foi liderada pelo João Cândido, que denunciava os castigos físicos, né? E também os abusos que eram sofridos pelos marinheiros. A insatisfação da galera não estava só no exército, gente, também estava nas outras forças armadas. Só no fundo, galera, o tenentismo, assim, ele mostrava de uma certa forma as mudanças que estavam acontecendo dentro do próprio exército, dentro das próprias forças armadas, né? Teve a criação, Escola Militar de Realengo.
em 1911, a ida dos oficiais para o treinamento na Alemanha entre 1906 e 1910 e também a missão francesa de 1920, né? Esses eventos aí, eles ajudaram a formar, né, militares mais profissionais, mais críticos, militares mais politizados. E tudo isso aconteceu num momento, gente, de crise política e social bastante forte durante a Primeira República, né? O que explica, gente, por que tantos jovens oficiais passaram a questionar o poder das oligarquias e o jeito como que o país estava sendo governado, né? Mesmo com o exército ficando mais profissional, gente, muitos oficiais, eles passaram a ter uma visão própria sobre o Brasil e a política. Eles achavam que o sistema não funcionava, que as antigas instituições da República estavam sendo dominadas sim pelas oligarquias, especialmente, gente, em regiões com bastante desigualdade social. Ainda no governo do Marechal Hermes da Fonseca, Marechal Hermes, um salve pra batata de Marechal aqui no Rio, apareceu um grupo, gente, dos salvacionistas, gente. Eles eram militares e também civis, que eles diziam querer salvar a República, né, enfraquecendo o poder das oligarquias locais, colocando ordem no país. A ideia era, assim, que o exército tivesse um papel, gente, de correção, quase que assim, falando no sentido figurado, um faxineiro da política. Os tenentes, eles herdaram esse jeito de pensar, mas num momento que ainda era mais tenso, gente. Agora sim, não tinha mais presidentes militares. A desconfiança em relação ao governo dos civis era grande pra caraca, né? Eles também tinham reclamações bem práticas também, gente. A carreira militar, ela era bastante engessada, né? Com pouca chance de promoção. E os altos oficiais, eles eram vistos também, gente, como acomodados, né? Ou até mesmo cúmplices do governo corrupto. Por isso, gente, o tenentismo queria mudar tudo de cima para baixo, né? A ideia era, desculpa o termo, purificar a sociedade e o próprio exército, né? Criticando as ações do Estado, né? E criando um Estado mais forte e centralizado, né? Com um discurso mais nacionalista. Pega a época e pega as características. Continuando, pessoal, assim, eles não confiavam muito no liberalismo, né, nem nas eleições diretas, ou sequer mesmo no voto universal, porque eles achavam que isso só favorecia as elites e também as fraudes que já rolavam. Os tenentes, eles viam o exército como um agente, né, capaz de consertar um país que, na visão deles, estava completamente fora dos trilhos. Mesmo eles tendo simpatia da classe média urbana, o tenentismo ele não era exatamente um movimento da classe média, não, pessoal. A maioria dos tenentes vinham de famílias militares ou de elites nordestinas que foram empobrecidas. Guardem bem essa informação, ou seja, a forma como eles viam o mundo foi muito mais moldada pela vida dentro do exército do que pelas experiências políticas, né, civis que rolavam. Na prática, galera, os tenentes atuaram quase que sozinhos. Eles não conseguiram mobilizar todo o exército, nem mesmo convencer setores importantes da elite civil a entrar nessa briga, né? Pelo menos ali até 1930. O lado mais radical do tenentismo não tinha, assim, ideias muito, como eu posso dizer, muito bem amarradas, né? As ideias que eles tinham eram um pouco vagas, uma coisa ou outra ali que era bem coesa. Mas no jeito de agir, eles apostaram na luta armada como forma de fazer mudança política. Tudo isso, gente, aconteceu durante o governo do Arthur Bernardes, ali, 1922 a 1926, que foi, gente, um dos governos mais tensos da Primeira República. Guarde isso aí. Esse período ele foi marcado por repressão pesada, né? Vários estados de sítio, uma impopularidade enorme nas cidades, né? O país ainda estava enfrentando problemas econômicos bastante sérios, gente, que foram herdados do governo anterior. Entre 1921 e 23, o Epitácio Pessoa ele autorizou, gente, muita emissão de grana, né? Isso acabou gerando inflação e também desvalorização muito grande daqui da moeda.
Esse combo de crise política, né, mais crise econômica, né, fora todos esses outros problemas, né, sociais, ajudou pra caramba a criar um ambiente basicamente perfeito para esse nacionalismo que os tenentes estavam ali pregando crescer na mentalidade do povo. Na parte econômica, o governo do Arthur Bernardes ele também passou aperto, gente. O Brasil estava pressionado por causa da dívida externa, né? Isso foi analisado em 1924 por uma missão inglesa, chefiada por um cara chamado Lord, acho que é Montagu, a pronúncia, né? Desculpe a minha incompetência, eu não sei. Se alguém souber a pronúncia certa, me fala aí. O resultado dessa missão, gente, foi assim, uma mudança bastante importante na política do café. Vou lembrar que o café era o motor da economia do Brasil, né? A famosa valorização do café, gente, que antes era responsabilidade do governo federal, passou a ficar na mão, gente, do estado de São Paulo, que assumiu assim de vez o controle das compras e da regularização do produto. Informação muito importante. A sucessão presidencial acabou acontecendo, né, sem grandes crises, né? Em 1926 foi eleito Washington Luiz, que tinha como principal objetivo, gente, arrumar a economia e estabilizar a moeda, né? Tentando basicamente conter a inflação e, sim, dar mais poder, né, ao dinheiro brasileiro. Nos anos 1920, gente, o cenário político regional também mudou pra caramba. Rio Grande do Sul teve uma tendência à conciliação política, né? Conciliação política. Isso aí levou à eleição do Getúlio Vargas como governador em 1927. Em São Paulo, o poder ficou mais dividido, né? Em 1926 surgiu o Partido Democrático, PD, de orientação liberal, que defendia as reformas como, por exemplo, voto secreto, né? Voto obrigatório. Esse novo partido, ele atraiu setores da classe média tradicional e também acabou enfraquecendo o domínio do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, né? Com isso aí, gente, São Paulo, ele deixou basicamente de ter uma voz única na política nacional, né? Que assim tornou o jogo político paulista, né? Também o jogo político brasileiro bem mais complicado nos anos finais da Primeira República. Afinal de contas, São Paulo não mandava mais e desmandava na política do país. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução de 1930, gente, que também foi muito importante para a política brasileira, galera. Bora lá. No começo de 1929, gente, depois assim, de um governo relativamente calmo do Washington Luiz, estourou uma crise entre as elites dos principais estados. Essa crise, ela acabou levando o fim da Primeira República. Beleza. O estopim dessa crise foi a decisão do presidente de apoiar outro paulista, Júlio Prestes, para a sucessão, né? O que quebrou a velha regra da política do café com leite, né? Só para revisar, São Paulo e Minas revezavam no poder. É isso aí. Os mineiros, eles ficaram furiosíssimos e, consequentemente, eles acabaram se aproximando dos gaúchos, que também estavam insatisfeitos com esse rolê aí. Dessa união, gente, nasceu a Aliança Liberal, guarda, e lançou o Getúlio para presidente e o João Pessoa para vice em meados de 1929. O movimento ainda contou com o apoio dos democráticos de São Paulo, né, que já vinham criticando o domínio do velho PRP. O programa da Aliança tentava agradar, gente, vários grupos ao mesmo tempo. Ele defendia os interesses das elites regionais que estavam fora do café, apoiava a produção nacional, né, de modo geral do café, falava ali em alguma proteção aos trabalhadores, né, e também pedia anistia e uma reforma política para poder garantir, gente, a chamada verdade eleitoral, né? Isso queria dizer menos fraude nas eleições.
Tudo isso aí também era uma tentativa, gente, de conquistar a classe média urbana, né? Que estava, assim, cada vez mais ativa, né? Falei isso lá no comecinho daqui do vídeo, né? E também descontente com a política atual, né? Que seria chamado de velha política posteriormente. A campanha da Aliança Liberal, gente, foi ganhando força, principalmente no Nordeste, no Rio, né? Até mesmo em São Paulo, eles estavam ganhando força. Só que assim, tudo mudou com a crise mundial de outubro de 1929, a conhecida crise de 29, né? A famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que assim bagunçou a economia do mundo inteiro. E esse impacto, gente, foi enorme aqui no Brasil, especialmente onde? São Paulo. Por quê? O preço do café despencou, né? São Paulo dominava o café e o café era o motor da economia, né, do Brasil. Muitos fazendeiros estavam cheios de dívida, né? Já que assim eles tinham expandido as plantações, né, com o apoio da política, né, da defesa permanente do café. Quando a crise estourou, eles acabaram pedindo mais empréstimos, gente, e até uma moratória das dívidas, né? Moratória das dívidas é um tempo para poder não pagar essas dívidas. O problema é que o Washington Luiz, ele chegou e falou não. Ele estava mais preocupado, gente, em manter o valor da moeda e evitar um colapso do câmbio, né? Do que socorrer esses cafeicultores. A prioridade dele era manter o valor da moeda e não socorrer os cafeicultores, né? Prioridade, mais uma vez. Mesmo com toda essa insatisfação, gente, não teve assim um rompimento total entre o setor do café e o governo. Nas eleições de 1º de março de 1930, quem venceu foi o Júlio Prestes, né, o processo eleitoral. Ele foi marcado pelo uso, gente, pesado das máquinas eleitorais, né, aquela velha prática de controle e de fraude. Isso, assim, isso foi extremamente criticado pela oposição. Embora na prática, né, a oposição também usasse esses mesmos métodos quando podia. Só que eu já falei, o clima estava de insatisfação, o clima já estava beirando a revolta, o tenentismo batendo ali, pô, os caras estão fazendo fraude, vamos mudar essa porra. Depois da derrota nas eleições, a Aliança Liberal consequentemente ficou mais radical, principalmente entre os setores mais jovens, gente. Isso abriu espaço para uma aproximação maior com os militares rebeldes ligados a quem? Ao cara que eu acabei de falar, ao tenentismo, né? Que eles ainda tinham bastante prestígio dentro do exército, né? E experiências, né, de conspirações e de revoltas. As peças do quebra-cabeça estão tudo se encaixando. A grande exceção desse processo, gente, foi o Luiz Carlos Prestes. Em maio de 1930, ele se declarou socialista revolucionário. Vamos começar bem assim, né? Ele rompeu de vez com as oligarquias, passou a dizer que aquela briga política não era só interna, né? Mas que ela fazia parte de um conflito maior entre o imperialismo britânico e o americano, né? Nesse período aí, o Prestes ele se aproximou do comunismo, né? Depois de contatos com Astrogildo Pereira, gente, que era, e também outros líderes, né, de esquerda da América do Sul. Dá uma estudada nesses líderes aí, né, para saber pelo menos quem é quem. É muito importante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que senão foge aqui do nosso tema. A conspiração revolucionária, ela ganhou ainda mais força, gente, com o assassinato do João Pessoa em 26 de julho de 1930. Apesar, assim, do crime ter motivações locais, ele foi explorado politicamente, né? Virou basicamente um símbolo do esgotamento do regime e também da violência, né, da velha política. Ao mesmo tempo, o movimento ele foi conseguindo também apoio dentro do exército, né? Isso levou à escolha do tenente-coronel Góes Monteiro para o comando militar da Revolução. E ele era visto assim, como alguém capaz de dar credibilidade, organizar as tropas e também articular tanto os civis quanto os militares que tivessem a fim de participar dessa revolução aí, né? E era considerado uma parada assim essencial para que a Revolução de 1930 realmente saísse do papel, né? A Revolução começou no dia 3 de outubro, né, com levantes em Minas e também no Rio Grande do Sul. A partir daí, o movimento ele se espalhou rápido pra caramba, gente, pelo Nordeste, né, sob a liderança do Juarez Távora,
tendo a Paraíba como principal base de apoio. Então, se por acaso em alguma questão cair, a Revolução de 1930, principal base de apoio no Nordeste, Paraíba. Já fica a informação aí guardada. Em Pernambuco, gente, a Revolução deu certo em grande parte por causa da participação popular em Recife, né? No Recife. A população ocupou os prédios federais, pegou em arma, sim, né? E até, gente, os ferroviários da Great Western, que era uma empresa grande, né, que tomava conta das linhas ferroviárias, eles entraram em greve. Não era assim só uma briga das elites, né? Tinha apoio e participação do povo. A parada estava tomando uma proporção maior. Enquanto os revolucionários eles iam consolidando o controle do Nordeste e do Sul, o plano era avançar sobre São Paulo, né? Que poderia virar, gente, uma espécie de guerra urbana. Só que assim, esse confronto decisivo, graças a Deus, ele acabou não acontecendo. No dia 24 de outubro, a cúpula militar no Rio de Janeiro, decidiu agir, né, tirou o Washington Luiz do poder e criou uma junta provisória. Pouco tempo depois, o Getúlio assumiu o comando do país, né, tomando posse em 3 de novembro de 1930. Aí é agora a hora da aula da tia Teteca. Guarda essa data. Guarda esse nome e guarda essa data. Com isso, chegava, gente, oficialmente o fim da Primeira República. Por isso que eu falei guarda esse nome e essa data. Né? Porque a partir deste momento chegou o fim da Primeira República. Tudo isso aconteceu, gente, num clima de forte instabilidade na América Latina, não só no Brasil, na América Latina, né? Agravado pela crise de 29 e por vários golpes e revoluções. A Revolução de 1930, gente, não foi a vitória de uma nova classe social tomando o poder, não. A classe média, assim, até apoiou a Aliança Liberal, só que ela era muito diversa, gente. E no final das contas, ela dependia politicamente pra caramba ainda das elites agrárias, né? Sem força própria para poder liderar esse processo. Já a burguesia industrial também não rompeu com as oligarquias durante a Primeira República, não. Em São Paulo, gente, mesmo com a criação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Guarda, em 1928, os grandes industriais eles continuaram ligados ao PRP, né? E apoiaram a candidatura do Júlio Prestes. Ou seja, eles não apostaram numa ruptura com o sistema, não. Tá? Não foi bem assim. No Rio, a situação foi parecida. O Centro Industrial do Brasil chegou a declarar apoio ao Washington Luiz e via a Revolução como uma parada ruim para a economia, né? Trazendo instabilidade e segurança. Afinal de contas, o Washington Luiz estava brigando pra caraca para poder manter a estabilidade. Só que assim, depois que a Revolução de 30 venceu e o Getúlio assumiu o poder, os industriais simplesmente viraram casaca. Pois é, foi assim. Eles passaram a se aproximar do novo governo e perceberam que dali em diante ter uma boa relação com o Estado ia ser essencial para poder proteger e expandir os interesses econômicos que eles tinham, né? Os vencedores de 1930, eles não formavam um grupo único, não, um grupo bem organizado. Era um conjunto de gente bem diverso que se uniu mais, seguindo essa visão, por um ódio comum às velhas oligarquias do que por um projeto político de igualdade para todo mundo. Então, trazendo para a expressão de hoje, isso tudo rolou, a união rolou pela força do ódio. É isso. Galera, tinha de tudo ali, ó. Velhos líderes regionais, né, que queriam só ganhar mais espaço no poder. Políticos mais jovens que falavam em reformas, né? Inclusive se aproximaram dos tenentes. Falei um pouquinho sobre isso. O tenetismo, o próprio tenetismo, né, que defendia um Estado mais forte, centralizado, né, com algumas reformas sociais, claro, e também o Partido Democrático, que queria implantar, gente, o liberalismo político e, ao mesmo tempo, mandar no governo paulista. Olha só, cara, essa salada. Pois é, essa salada mista. Depois de 1930, o que aconteceu foi, assim, mais uma
troca de elite no comando do que uma revolução radical, né? Inclusive, gente, o próprio termo revolução, isso aqui é importante pra caraca, cara. Ele é contestado nesse episódio da história do Brasil. Isso é uma parada muito importante, é bizu, tá? Bizu. Por isso que é bom a gente se atentar à referência bibliográfica. Se a questão que falar desse assunto tiver como referência bibliográfica autores que tratam esse episódio como revolução, é revolução. Se for autor que não trata como revolução, não é revolução. Esse termo ele é um termo bastante contraditório para esse episódio. Inclusive, eu uso o termo revolução para esse episódio porque eu estou fazendo um trabalho em cima da história concisa do Brasil que trata como revolução. Ok? Prosseguindo, gente. Entraram em cena militares, técnicos, também novos políticos, né? Só que assim, sem destruir completamente a ordem anterior. Eu falei, foi basicamente uma troca de elite no poder. A grande mudança foi, gente, realmente no papel do Estado. O Estado ficou mais centralizado, ficou menos dependente das oligarquias regionais, né? E com mais autonomia. Muito importante isso. O governo passou a atuar mais na economia, né? Começou a incentivar mais a industrialização, também na área social, especialmente, gente, em relação aos trabalhadores, né? Aos trabalhadores urbanos. Além disso, as Forças Armadas elas ganharam um papel mais importante, né? Elas foram tidas como reais garantidoras, né, da ordem e também como apoio, gente, ao projeto de industrialização mais pesada. Essas mudanças, logicamente, elas não aconteceram todas de uma vez, elas foram graduais, né? E elas só ficaram realmente mais firmes, gente, à medida que o novo regime foi se consolidando no país. Só que isso aí são cenas para os próximos episódios. Porque aqui eu fecho mais uma parte do resumo, né, do História Concisa do Brasil, falando sobre a situação política da década de 20 até a, segundo Boris Fausto, Revolução de 1930. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, gente. Eu falei, é um estudo mais profundo, né? Vai um pouco além do básico que a gente conhece. Eu diria até que é um estudo complementar ao básico, né? Que, pô, normalmente nos cursinhos, na escola, né? A gente vê o conhecimento geral. Aqui eu tento trazer informações das referências bibliográficas, né? As informações mais profundas da coisa, por mais que seja um resumo. Espero que o trabalho esteja ajudando vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Vou trabalhar. Até o próximo vídeo. Se curtiu, deixa o joinha, passa pra frente para quem tá estudando. Se inscreve aqui. Se tiver alguma opinião que seja contrária, né, do apresentado pelo trabalho, né, que está sendo feito resumo, joga aí também, que é muito importante pra gente fazer um estudo comparado. Valeu, falou, falei pra caraca, fui!